Salve pessoal, estamos aqui para mais um episódio das nossas Pílulas Vermelhas no canal da Associação Nova Roma. E hoje nós vamos abordar, de uma maneira razoavelmente concreta, esses protestos no México, tal como outros com os quais esses protestos são comparados. Tipo Nepal, Indonésia e Filipinas principalmente, né? Mas vis-a-vis, né, algumas outras manifestações classicamente categorizadas como revoluções coloridas, como Maidan, como por exemplo essas manifestações que têm acontecido ao longo dos últimos anos na Geórgia, né, a Geórgia do Cáucaso no caso. Podemos comparar com a própria revolução na Armênia que levou o Pashinyan ao poder. Tá? Então a ideia é basicamente dar uma olhada nisso tudo. Eu não vou me aprofundar de maneira específica exclusivamente nesses protestos mexicanos, mas a ideia é basicamente comentar um pouco sobre essas várias manifestações, sobre esses vários protestos, para abordar essa narrativa de revolução colorida, que aparentemente é usada para tudo hoje em dia. Nunca mais houve um protesto normal, né? E mesmo quando a gente está falando aí de forças por trás, de manipulação por trás de um protesto, a gente nunca mais chegou à conclusão. Esse agente aqui, tá, pessoal? É fictício, né? Porque de vez em quando eu falo algumas coisas, o pessoal não entende que eu estou usando figura de linguagem, as pessoas me fazem perguntas burras, tá? Mas enfim, a gente nunca mais chegou à conclusão de que, não, é oligarquia local, são determinados empresários locais, quem está por trás disso aí é um determinado partido da oposição que está instrumentalizando um movimento de protesto supostamente apolítico para tentar enfraquecer o governo. Não, cara, hoje é tudo Revolução Colorida, o Departamento de Estado, através de fulano, beltrano e ciclano, a Fundação Ford, Atlas Network, tá tudo por trás disso aí tudo. Sempre. Eu lembro que eu cheguei a ver analistas até mesmo ensaiando ou cogitando ou questionando sobre se as manifestações dos coletes amarelos na França não eram uma revolução colorida. Talvez seja uma revolução colorida. Por quê? Não, porque a França e os Estados Unidos têm algumas divergências na África, né? No sentido de que os Estados Unidos estariam tentando deslocar a França da África para ocupar algumas posições perdidas da França na África. Ou mesmo no Cáucaso também, né? E que aí as manifestações dos coletes amarelos na França talvez sejam uma revolução colorida. Pera lá, pessoal, pera lá. Revolução colorida não é sinônimo de protesto, de agitação. Não é esse algo meio esotérico, abstrato, informe, que a gente pode sair atribuindo e distribuindo para tudo quanto é lugar. Existem uma série de elementos concretos numa revolução colorida, bem como alguns epifenômenos que estão associados às revoluções coloridas, que a gente tem que atentar para poder classificar, para poder atribuir um determinado evento a uma revolução colorida, tá? Então, olha só. Se a gente pegar, por exemplo, Revolução Laranja, né, que foi na Ucrânia, Maidan, que foi na Ucrânia, a revolução que aconteceu na Armênia, essas tentativas de revolução na Geórgia, as primaveras árabes, do modo geral, especialmente na Líbia, óbvio, e na Síria, e também no Egito, acho que dá para enquadrar aí o Egito, os protestos em Hong Kong, alguns anos atrás, não vou saber precisar a data. Quando a gente pega esses casos clássicos, e a gente sempre tem que lembrar a Sérvia, que é onde nasce a Revolução Colorida enquanto técnica, ligada ali à instituição, à associação Otpor, que produz, né, manuais de manifestação e por aí vai, que aí depois são reproduzidos, né,
na Líbia, na Síria, no Egito, nos vários países árabes, na Ucrânia, etc, etc. Quando a gente analisa esses eventos clássicos, uma coisa que fica muito óbvia é que, bem, diante do questionamento cui bono, né, por quê, o que está causando isso, as respostas são sempre muito claras e objetivas. As respostas são sempre muito claras e objetivas. Olha só, a Ucrânia estava rejeitando a União Europeia e a vinculação, a aproximação com o Ocidente para poder assinar o Tratado da União Eurasiática. Você tem ali uma explicação objetiva. O cara está entrando em uma aliança ou coligação que não nos interessa, que vai contra os nossos interesses e a gente tem que interromper. Ok? Quando a gente pega, por exemplo, a revolução que aconteceu na Armênia, você tem um conjunto de elementos bastante objetivos, que é basicamente país que está ali no Cáucaso, né, ali nas fronteiras meridionais da Rússia, que é um aliado histórico tradicional da Rússia, entrou na organização do Tratado de Segurança Coletiva e ia entrar na União Eurasiática. Você tem ali a configuração bem objetiva de coisas que estão acontecendo e que estão desagradando sobremaneira os centros, né, produtores aí de psyops, né, de guerra psicológica, de guerra híbrida, de desinformação e por aí vai. Quando a gente pensa, por exemplo... Bem, eu acho que desnecessário dizer, desnecessário justificar tentativas de revolução colorida na Rússia e na China, porque aí são pilares, né, pivôs da contra-hegemonia, da oposição à ideia de mundo unipolar. Né? Então, portanto, os protestos em Hong Kong, a lógica de você fazer uma revolução colorida, uma tentativa de revolução colorida em Hong Kong é muito óbvia. Não se trata, evidentemente, de tentativa de mudança de regime, né, o que seria inviável a partir de Hong Kong, mas claramente existe um objetivo de desestabilizar a China como um todo, a China enquanto tal. Tá? No caso da Rússia, o objetivo geralmente nas vezes em que se tentou fazer protesto de massa e por aí vai, o objetivo é mudança de regime. Tá? A gente pega, por exemplo, na Geórgia. Qual que é o objetivo das tentativas de revolução colorida na Geórgia? A chegada ao poder de um partido que não é anti-Rússia, porque a Geórgia vinha sendo tradicionalmente uma ferramenta de guerra contra a Rússia, de cerco contra a Rússia. Então chega ao poder um partido que se recusa a ser instrumentalizado como arma contra a Rússia. Eles aprovam uma lei anti-ONG, né? Então, é porque lá na Geórgia você teve vários protestos, né? Várias ondas de tentativas de derrubar o governo. Então, quando o Partido Sonho Georgiano foi eleito, né? Ou mais especificamente, um tempo depois, quando ficou claro que eles não iam se submeter a pressões ocidentais, quando aprovam a legislação anti-ONG, a aprovação de legislação anti-ONG é sempre um sinal de ativação da Revolução Colorida, né? Então, aprovação de legislação anti-ONG. E aí, a vitória eleitoral do Partido Sonho Georgiano, porque aí já tinha ficado claro que eles não seguiriam uma linha atlantista, uma linha pró-ocidental nas relações internacionais. Ok? Quando a gente pensa aí nas primaveras árabes, bem, em vários dos casos são governos que são aliados da Rússia e anti-Israel, né? E quando você pensa no panorama geral, você tem aí, de maneira mais evidente, de uma maneira mais emergente, essa questão muito clara aí do papel israelense na região, tá? Não obstante, e aí a gente começa a ter que
sair do abstrato e ir ao concreto. No seguinte sentido, no sentido de que, durante a onda das primaveras árabes, no Bahrein, se eu não me engano, no Bahrein, alguém me corrija se eu estiver errado, os xiitas se sublevaram para tentar derrubar o governo. Xiitas que são perseguidos no Bahrein. São a maioria do país, mas vivem lá basicamente sob uma tirania que os oprime e que os transforma numa subcasta. Certo? Esses xiitas estavam... E aí o esforço deles foi duramente esmagado pelo governo. Né? Sem manifestação por parte do Ocidente, sem drama, sem choro, sem especial na BBC, na CNN, na Rede Globo e por aí vai. O Estado esmagou os protestos dos xiitas do Bahrein e ficou por isso mesmo. Matou gente, mandou gente aí pra pena de morte, pra prisão perpétua e o caralho a quatro. Esmagaram o protesto, não se deu atenção suficiente. E aí vem a questão. Tá, mas esse pessoal estava na Primavera Árabe, no contexto da Primavera Árabe. Então eles foram financiados pelo Ocidente? Não. Não. Aí a gente começa a ter que tratar dessas questões de uma maneira mais delicada, mais profissional e menos envolta em slogans. Porque existe algo chamado mimetismo social. Existe o mimetismo social. E esse mimetismo, ele é amplificado pelas redes sociais. Então, se você vê pessoas num país vizinho ou num outro país, né, engajado em protestos pesados, que em alguns casos derrubam o governo, em outros fazem o governo ceder em alguns pontos, tá? Você vai querer fazer igual. O que eles estão usando? Estão usando esses manuais. Como é que eles estão se organizando? Estão se organizando dessa maneira. Eles estão usando redes sociais, então vamos usar redes sociais. Você começa a imitar aquilo que parece que está funcionando, mesmo que você não tenha o mesmo nível de suporte, né, institucional e internacional. Se você tiver sorte, você pode até ter sucesso. Porque às vezes ali existem forças autóctones que vão te impulsionar para a vitória, ou existe ali uma fragilidade institucional maior até do que em outros países. Não foi o caso do Bahrein, porque ali as manifestações fizeram parte da Primavera Árabe, não foram financiadas pelo Ocidente e foram esmagadas pelo Estado. Tá? Então vejam só como nem tudo é simples. A Primavera Árabe, no seu contexto geral, pertence a uma lógica das revoluções coloridas, sim. Mas no caso a caso, você consegue encontrar eventos, manifestações, situações completamente autônomas, completamente autóctones em relação a esse contexto geral. Beleza? Daí ok. Um outro aspecto que me parece fundamental nessa questão da Revolução Colorida vejam só, é muito claro contra o que está sendo feita a Revolução Colorida e de que maneira as forças por trás da Revolução Colorida vão se beneficiar. Sempre é muito claro. Né? Um outro aspecto fundamental. As autoridades ocidentais, e especialmente a Embaixada dos Estados Unidos, sempre estão ativas nos eventos. As autoridades, elas se pronunciam publicamente de maneira repetida e enfática, e a embaixada está in loco. A embaixada está sempre presente, presencialmente, nesses focos de Revolução Colorida. Victoria Nuland distribuindo bolinhos. Na Geórgia, as embaixadas estavam lá, e inclusive funcionários das embaixadas, né, no caso dos Estados Unidos, União Europeia, por aí vai, funcionários das embaixadas estiveram entre presos, e aí isso foi registrado, né, que eram funcionários de embaixada. Na Armênia, a mesma coisa.
em todos os lugares. Bem, no caso da Líbia, a Embaixada dos Estados Unidos participou do tráfico de armas. A Embaixada dos Estados Unidos na Líbia se engajou em tráfico de armas para a oposição líbia. Então, existe sempre a presença física mesmo do pessoal da embaixada in loco ajudando a agitar a população. Ajudando com logística, muitas vezes. Né? No caso da Líbia é o caso extremo, porque os caras vêm com armas e distribuem armas. Né? Mas não precisa ser o caso extremo, pode ser um apoio logístico no sentido de distribuir comida para os manifestantes, talvez pagar, né, uma ajuda de custo, distribuir talvez material informativo e por aí vai. A Embaixada dos Estados Unidos é sempre ativa. Esqueci até de mencionar um caso. Na Hungria, ao longo dos últimos 2, 3 anos, tem havido vários protestos contra o Viktor Orbán, casos clássicos de tentativa de revolução colorida. Em todos esses casos, a Embaixada dos Estados Unidos está presente. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto que você vai encontrar em todas as revoluções coloridas. Existem porta-vozes e líderes. Existem porta-vozes. Tem gente que raciocina o contrário. Esses protestos aí que não tem líderes, não tem porta-voz. Não. Isso não é um sinal de revolução colorida. Isso é um sinal, por exemplo, de atuação dos black blocs, de atuação de anarquistas, de atuação de determinados grupos autonomistas, etc., que tendem a evitar singularizar porta-vozes, tanto por razões de segurança, às vezes por razões ideológicas, ou por motivos organizacionais mesmo. Revoluções coloridas sempre, 100% das vezes, têm líderes, porta-vozes, influenciadores ali. Por quê? Porque na Revolução Colorida é fundamental direcionar no sentido correto. Porque os caras não podem perder o controle do processo. E para não perder o controle do processo, você precisa de lideranças visíveis. Isso aí é usado. E aí, novamente, a gente tem que entrar numa especificidade. Tanto em processos que são revoluções coloridas desde o começo, quanto em processos que, porventura, se iniciam de maneira autônoma, mas são cooptados ou podem ser cooptados para se tornarem revoluções coloridas. Então, olha só. No caso dos coletes amarelos que eu mencionei, que não era uma revolução colorida, houve várias tentativas por parte da mídia e por parte do governo de inventar líderes não reconhecidos por ninguém, né, das organizações e associações que estavam levando adiante as manifestações dos coletes amarelos. Tentou-se entrevista com o líder dos coletes amarelos e ninguém praticamente sabia quem era. Tá entendendo? Fulano de tal, representante dos coletes amarelos, ninguém sabe quem é esse cara. Ou sabem, e é um cara isolado que não tem qualquer capilaridade orgânica para efetivamente falar como um líder dos coletes amarelos. Então, olha só. Líderes de revoluções coloridas existem. Revoluções coloridas têm líderes. Lá na Ucrânia, no Maidan, tinha várias vozes que foram colocadas como líderes. O Oleg Tyanibok, o Arseny Yatsenyuk, o Klitschko, né? Depois, alguns desses caras podem até acabar sendo ostracizados. Mas no momento da Revolução Colorida, existem líderes, existem porta-vozes claros, né? Existem ali os caras que precisam estar ali no navio para conduzir a Revolução Colorida. Para que a Revolução Colorida, por exemplo, não acabe se desviando em uma outra direção, contra uma figura que não é para você atacar, ou que acabe se satisfazendo com concessões. Isso também é um ponto que eu vou ter que entrar. Então, assim, a noção de que Revolução Colorida não tem líder é falsa. Marxistas criticam
manifestações sem lideranças e sem uma estrutura organizacional clara, por um vício prático mesmo do método de organização comunista, né? Eles não confiam em manifestações que não são gestadas nas estruturas burocráticas do poder paralelo dessas organizações progressistas ou socialistas. Sindicatos, partidos, movimentos de juventude e por aí vai, né? Mas o fato de não ter liderança clara não significa que é uma revolução colorida, porque revoluções coloridas têm lideranças. Na Armênia era o próprio Pashinyan, né? Na Rússia, por exemplo, eram caras como Navalny, o cara lá do jogo de xadrez, esqueci o nome do desgraçado, eu não vou lembrar. Então, na Rússia tinha o Navalny, tem líderes, lembrem disso, lembrem do Navalny. Vai dizer que a Revolução Colorida não tem líder? Tem líderes. É o Navalny, é o cara é o Kasparov. O Kasparov, são vários desses caras, eles aparecem. Eles são levados ali, são colocados ali, tá? Então, revoluções coloridas têm líderes claros. Porque aí, se a ideia aí é alcançar determinados objetivos, tem que ter alguém no navio conduzindo o navio. Ok? Isso aqui é muito claro. Outro ponto fundamental. Revolução colorida nunca se satisfaz com pequenas concessões. Se o governo, que é alvo de protesto, oferece determinadas concessões e a população aceita, não é uma revolução colorida. Não é uma revolução colorida. A não ser que todo o objetivo daquela manifestação era ali por exemplo, a revogação de uma lei. Na Geórgia, por exemplo, se o Estado tivesse cedido e revogado a lei anti-ONG, talvez tivessem aceitado. Mas isso seria um caso muito específico. E mesmo assim, existia ali uma tendência muito clara de pedir a cabeça do governo. De derrubar o governo e trocar, de empreender a mudança de regime. De modo geral, Revolução Colorida está voltado para a mudança de regime e não aceita qualquer tipo de concessão. É para isso, inclusive, que estão esses líderes, esses influenciadores, esses porta-vozes. Eles estão ali para, quando o governo ofereceu uma concessão, esses porta-vozes vêm com o seu chicote verbal para atiçar a população. E aí começam a aparecer, inclusive, os false flags, né? Como os snipers on the roof, né? Os atiradores de elite nos telhados dos prédios de Kiev, disparando contra a população, e depois ficou demonstrado que esse pessoal aí estava ligado às próprias organizações ali do Maidan, né? Tem gente que diz que era a própria CIA atuando ali como atiradores de elite, por aí vai. Né? Mas os caras estavam vinculados ao Maidan, não eram agentes do governo do Yanukovych, né? Agora eu lembrei. Não eram agentes do governo, não eram membros do Berkut, não eram membros da polícia ucraniana, eram ali figuras obscuras, não se sabe exatamente quem eram. Ninguém ali foi preso. O novo governo em Kiev esqueceu os atiradores de elite nos telhados. Nunca foram atrás disso, tá? Né? É aí que entra a lógica dos false flags, que às vezes fazem parte das tentativas de revolução colorida. Por exemplo, uma das primeiras, seguindo muito bem o processo que a gente encontra ali na Sérvia, foi aquela das manifestações no começo do primeiro governo, não começo, mas alguns anos depois do início do governo do Hugo Chávez, na Venezuela, que acabou até virando aquele documentário, a televisão como que é? A Revolução Não Será Televisionada, que tem tudo isso, tem todos esses aspectos. Tinha ali um objetivo claro, um objetivo óbvio, ali era mudança de regime, os caras não aceitaram concessões, tinham lideranças claras e começaram os false flags. Os caras ali num viaduto disparando contra a população.
Depois não se soube exatamente quem eram, tá? Aquilo ali foi uma revolução colorida que levou à prisão do Hugo Chávez. Só que a pressão contra essa prisão foi tão grande que os golpistas tiveram que se render e devolver o Hugo Chávez, tiveram que libertar o Hugo Chávez, tá? Então, olha só, novamente, não se aceitam concessões numa revolução colorida. Isso também é um ponto fundamental. Levando em consideração a possibilidade de ter havido mudança de regime, né? Aquilo que confirma que foi uma revolução colorida é o primeiro ano do novo governo, né? O que é implementado, quais são os acordos que são feitos ou desfeitos, né? Então, assim, uma mudança de rumo muito drástica no que concerne especificamente política externa ou política interna com consequências internacionais, significa que o país passou por uma mudança de regime de fora para dentro. Passou potencialmente por uma revolução colorida. Estou mencionando aqui até porque eu vou mencionar alguns desses casos concretos que o pessoal tem discutido. Então, mas isso aqui é um elemento óbvio. Se você tem uma mudança drástica nos rumos daquilo que está acontecendo, então você teve uma mudança de regime, você teve uma revolução colorida. Então, assim, a gente tem aqui já algumas características importantes, algumas características fundamentais do que é uma revolução colorida. Existe também o fluxo muito claro de dinheiro. Um fluxo muito claro de dinheiro que começa anos antes e que é distribuído para a rede daquilo que a gente pode chamar de complexo industrial sem fins lucrativos. Você tem ali redes de ONGs de direitos humanos e de jornalismo independente que vão recebendo fluxos de dinheiro ao longo dos anos, para alcançar especificamente aquele resultado de mudança de regime num momento oportuno, né? Então, isso é um elemento fundamental. Tem também a questão dos slogans padronizados, né? Mas slogans padronizados, geralmente vinculados à própria matriz ali de origem da Outpour, né? Então é muito comum você ver bandeira dos Estados Unidos, bandeira da União Europeia nessas manifestações. O punho preto, né, levantado é um símbolo das revoluções coloridas, e por aí vai. Tem vários outros critérios, mas eu acho que a gente pode ficar aqui nesses critérios externos, né, para a gente poder trabalhar essa questão. Agora, uma coisa fundamental aí é que, olha só, pessoal, governos aliados à Rússia são alvos de revolução colorida. Governos muito anti-Israel são alvos de revolução colorida. Aliados muito próximos da China são alvos de revolução colorida. A Venezuela é alvo de revolução colorida. País Zé das Couves, ou país que não tem uma posição específica no cenário internacional, ou países que são próximos dos Estados Unidos, não são alvos de revolução colorida, pessoal. Não são alvos de revolução colorida. Pelo menos o padrão tende a ser esse. Ok? O padrão tende a ser esse. A exceção são países muito estratégicos, em que você tem um governante neutro ou ambíguo, e você tem alternativas que são muito pró-Ocidente, né? E aí, como você está numa posição estratégica, faz sentido tentar fazer a troca. Tipo na Turquia. Na Turquia, pelo fato da Turquia controlar os Bósforos e os Dardanelos, faz sentido tentar tirar o Erdogan por Revolução Colorida para botar alguém mais anti-Rússia. Porque a Turquia lida de maneira ambígua com a Rússia. E isso não é o suficiente. Tá? Então vamos lá. Nepal.
né? E aí o pessoal tem falado nesse negócio do One Piece, a bandeira do pirata e o caralho a quatro. Protestos da geração Z. Para mim, geração Z, de modo geral, ainda não demonstrou a que veio, né? Jovem, de um modo geral, merece pouca confiança. Ideologicamente, politicamente, né? Porque ele é muito sujeito aos impulsos. Mas beleza, vamos trabalhar politicamente aquilo que aconteceu no Nepal. Que derrubaram ali um governo supostamente comunista e puseram outro governo no lugar. Mataram gente, tacaram fogo no parlamento e o caralho é quatro. Só que a gente vê aquilo que aconteceu. Vamos acompanhar como é que tá o governo no Nepal 2 meses depois. 2 meses depois, a gente encontra notícias tipo as seguintes. Tem uma matéria aqui, relações Nepal-China sob o governo Karki. Karki, no caso do Sushila Karki, é quem tá de primeiro-ministro interino, né? Eu acho que é uma mulher, primeira-ministra interina, no Nepal após a queda do governo anterior. E aparentemente as relações entre o Nepal e a China melhoraram após a queda do governo anterior. As relações entre o Nepal e a China melhoraram após a queda do governo anterior. Nenhum acordo foi abandonado, nenhum tratado comercial, nenhum tratado diplomático entre Nepal e China foi abandonado. O Nepal não mudou a sua posição em relação à questão de Taiwan. Nepal defende a República Popular da China na questão de Taiwan, né? Enfim, não houve nenhuma mudança na política externa em relação à China. Então, por exemplo, você tem aí acordos para facilitar o acesso do Nepal a portos chineses. É óbvio que o Nepal está mantendo isso, né? O Nepal não saiu da iniciativa Cinturão em Rota. O Nepal permanece na Rota da Seda da China. Tá, mas e com a Índia? Aí tem uma notícia de 3 dias atrás. Índia e Nepal rascunham pacto para aumentar as relações comerciais. Então, na verdade, o Nepal e a China estão se aproximando. Quer dizer, o Nepal e a Índia. Tal como o Nepal e a China estão se aproximando. A China, aparentemente, inclusive, fechou um contrato agora, esse mês também, após a queda do governo anterior, para poder cuidar da impressão de moeda do Nepal. Né? O Nepal é um país minúsculo, né, pessoal? Difícil para eles cuidarem de tudo. Então, quem vai imprimir o dinheiro nepalês é a China. Isso foi determinado agora. Então não foi uma revolução colorida. Não existe revolução colorida que beneficie a Índia e a China. Não teve revolução colorida no Nepal, mas teve o símbolo do pirata. Pessoal, o pessoal tem que começar a estudar mais profissionalmente meme. O que é um meme? O que é mimetismo? Meme, mimetismo, né? E o papel das redes sociais na difusão de símbolos e na padronização, inclusive, de costumes de contestação, de costumes contestatórios, tá? Aí a gente pode ir, por exemplo, para um outro exemplo utilizado recentemente, né? Filipinas. Filipinas foi em setembro, eu acho. Eu acho que nas Filipinas foi em setembro, né? Porradaria, destruição generalizada, etc. Teve morte, né? Pessoal, qual que era o governo? O governo era o governo do Bong Bong Marcos, tá? Do Marcos Júnior, do Fernando Marcos Júnior. Quem é que estava na oposição, participando ali das manifestações contra? O pessoal do Duterte. Uma boa parte dos manifestantes eram dutertistas. E qual tem sido a posição geopolítica das Filipinas hoje? Pró-Estados Unidos e anti-China.
né? O governo pós-Duterte, o governo do Marcos Júnior, fez um pivô na direção dos Estados Unidos e contra a China. Filipinas está cada vez mais alinhado aos Estados Unidos. Por que um aliado estratégico dos Estados Unidos, fundamental para a estratégia dos Estados Unidos no Mar Meridional da China, vai sofrer uma revolução colorida? Não teve revolução colorida nas Filipinas, pessoal. E na Indonésia? Na Indonésia, você até não tem esse tipo de posicionamento geopolítico, mas tem vários sinais ali. Por exemplo, o fato de que foram oferecidas mínimas concessões, tipo, diminuíram os benefícios que os deputados recebem. Teve um cara vinculado à morte, né, de uma pessoa, de um manifestante, eu acho, que foi demitido, né, um policial. Teve algumas mudanças ministeriais e permaneceu o mesmo governo. E os manifestantes aceitaram. Os manifestantes aceitaram e foram para casa. Revolução Colorida termina assim? Sem mudança de regime, diminui um pouco o salário do deputado, muda ali alguns ministros, e era isso? Revolução Colorida costuma terminar assim? Então não teve Revolução Colorida na Indonésia, pessoal. Não teve Revolução Colorida na Indonésia. Tem outros exemplos aí recentes, né? Marrocos. Não existe Revolução Colorida no Marrocos, pessoal. Porque de todos os países árabes, ou norte-africanos, né? Berberes e tal, todos os países sunitas em geral, talvez, não tem um que seja mais pró-Estados Unidos e mais pró-Israel do que o Marrocos. Marrocos é o país mais pró-Ocidente de todo o norte da África. De todos os países que nessa onda aí da guerra contra Gaza se manifestaram a favor da Palestina e contra Israel, Marrocos foi o único no mundo islâmico que não rompeu laços com Israel. Não existe revolução colorida contra aliado do Estado de Israel, pessoal. E tinha a bandeira do pirata, do One Piece, do caralho A4 lá no Marrocos, tá? Então olha só, eu acho que a gente tem que amadurecer a nossa analítica dos eventos geopolíticos para começar a lidar com os eventos geopolíticos de maneira concreta, assim, com fatos, com dados, com eventos, e a gente construindo teorias ao redor, teorias e padrões ao redor de tudo isso, para poder julgar. E aí, assim, em relação ao México, não vai dar tempo de eu falar aqui de maneira tão específica, né? Mas eu vou tentar dar uma resumida no que eu acho. Aquilo que me parece que está acontecendo no México é a soma entre insatisfações populares e uma tentativa da própria oligarquia mexicana, que tradicionalmente se articula através do PRI e do PAN, de voltar ao poder. Então, as velhas oligarquias mexicanas, que costumam se estruturar no PRI e no PAN, partidos tradicionalíssimos mexicanos, estão tentando surfar numa insatisfação popular legítima em relação ao crime organizado, em relação à corrupção, em relação ao próprio wokeismo da Claudia Sheinbaum, etc., para ver se conseguem retornar ao poder. Mas isso, até agora, não temos evidência de que há um grande apoio internacional organizado a esse projeto. Quando eu falo em bots, pessoal, comprar bot hoje em dia, qualquer um compra. Tá cheio de influenciador de esquerda sendo banido de rede social por compra de bot. Porque os caras compram milhares de bots para ganhar like, para amplificar post. Né? Tu acha que os caras do PRI e do PAN não conseguem comprar dezenas de milhares, centenas de milhares de bots para amplificar uma pauta e tal? Os caras conseguem. Não precisa dos Estados Unidos. Até porque não tem ganho objetivo dos Estados Unidos aí. Vejam só. Principal problema do narcotráfico nos Estados Unidos não vem nem da Colômbia.
muito menos da Venezuela, vem do México. E o que o governo dos Estados Unidos tem falado sobre o México ultimamente? Nada. Absolutamente nada. Por quê? Porque o governo do México, inclusive durante o governo aí do Morena, tem sido um governo que busca manter boas relações com os Estados Unidos. Recusou a entrada na iniciativa Cinturão e Rota, recusou os BRICS, né? Se recusou a entrar nos BRICS. Então, assim, tanto o López Obrador quanto a Cláudia Sheinbaum se equilibram ali, construíram acordos favoráveis com os Estados Unidos, né? A Cláudia Sheinbaum, inclusive, teve uma certa aproximação com os Estados Unidos. O apoio internacional, aí, olha só, pelos critérios que eu coloquei, cadê a embaixada dos Estados Unidos nessas manifestações? Não vimos. Cadê as lideranças sendo indicadas como porta-vozes e por aí vai? Não tem ainda, né? Contra o que exatamente? Qual é o objetivo claro? Por que está acontecendo? Qual é a causa? Qual foi a decisão da Cláudia Sheinbaum que levou ao início da Revolução Colorida? Não tem. Não tem nada aí. Ao contrário, o governo da Cláudia Sheinbaum é um governo bem pró-Estados Unidos. Busca ali uma proximidade com os Estados Unidos. Não tem motivo para a Revolução Colorida ali. Não tem nenhum motivo para uma Revolução Colorida ali. Então, assim, aquilo que acontece no México pode se tornar uma Revolução Colorida. Por quê? Porque existe esse astroturfing, né, da própria oligarquia mexicana, e aí se você acoplar um fluxo de dinheiro internacional e um interesse internacional ali, isso pode se tornar uma Revolução Colorida. Mas aquilo que a gente vê até agora não tem os sinais de uma Revolução Colorida. E as semelhanças entre essas manifestações e outras manifestações ao redor do mundo se dá por mimetismo social e pelo papel nas redes sociais de espalhar memes e padronizar comportamento juvenil. Tá ok? Isso aqui é um resumo dessa leitura. Eu vou escrever um texto sobre, e a gente pode até talvez expandir a questão, entrar ir mais a fundo. A gente vai entrevistar um camarada mexicano e por aí vai. Então é isso por enquanto, pessoal. Pílula Vermelha de hoje. Até a próxima.